Oi família, e aí como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e vamos dar continuidade ao nosso projeto de capa a capa. Se você acabou de chegar, esse projeto, essa série consiste em estudarmos e meditarmos na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, sem pressa, mas se deleitando nessas palavras, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a Cristo e dessa forma crescendo em amor. Se você quiser ver os outros vídeos sobre esse livro de Gênesis, você encontra tudo isso lá no meu canal, em uma playlist chamada De Capa a Capa, Meditações em Gênesis. Mas, se você acabou de chegar nesse vídeo e não quer assistir os outros, fique tranquilo, porque você vai entender tudo que eu vou falar aqui hoje, mesmo que você assista apenas a esse vídeo, tá bom? Gente, a história de hoje ela é um pouco difícil para mim. É uma história dura, uma história que vai trazer um assunto difícil. O dia em que um homem foi rejeitado por Deus. Sim, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. O dia em que Deus rejeitou um homem. Vamos lá? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 27, vamos ler do versículo 30 ao versículo 40. Antes de começarmos a nossa leitura, deixa eu te contextualizar nessa história. Bom, você sabe que um dia o homem pecou. Um dia o homem escolheu, decidiu viver longe do seu pai, viver longe do Deus que o criou, do Deus que fez o mundo para que ele pudesse habitar, do Deus que construiu com as próprias mãos um jardim, um lugar especial, onde esse homem se relacionava com seu Criador dia após dia. Esse Deus tão bom, esse Deus tão maravilhoso, foi traído pela sua criação. Foi traído pelo homem que ele mesmo havia feito. E esse homem, uma vez que trai a Deus, uma vez que ele vira as costas para Deus e decide viver sem o Senhor, ele se torna completamente corrompido. A sua natureza se torna completamente atrapalhada. A Bíblia diz que a natureza do homem se tornou inimiga de Deus, de forma que tudo aquilo que Deus é, nós somos o oposto. É por isso que muitas vezes os assuntos da Bíblia nos incomodam. É por isso que muitas vezes aquilo que Deus nos pede é difícil de entregar. É por isso que não entendemos a maior parte daquilo que o Senhor nos diz, porque o nosso coração, o nosso interior, a nossa essência é oposta à essência de Deus por causa do pecado. E por sermos opostos a Deus, por sermos trevas enquanto Ele é luz, nós não poderíamos nos aproximar dEle. Porque ao nos aproximarmos dele, ou ao nos aproximarmos da sua santidade, nós então morreríamos imediatamente por causa do peso da sua glória. Porém, Deus, que criou o homem em amor, precisava resolver essa situação. Porque o Senhor não queria viver distante da sua criação, não queria viver distante do homem a quem ele tanto amou e ama. E é por conta disso que antes mesmo de que tudo isso acontecesse, Deus já tinha um plano para nos salvar. Deus já tinha um plano para mudar a nossa natureza e nos fazer ter um coração como o dele novamente. Deus tinha um plano para nos tirar dessa condenação da morte e a condenação eterna. Deus tinha um plano para que nós pudéssemos passar a eternidade com ele em intimidade e não mais no inferno, que é o nosso destino. E esse plano consistia em entregar um sacrifício em nosso lugar. Por causa da nossa escolha de trair a Deus, por causa da nossa escolha de virar as costas para Deus, nós agora precisamos passar pela morte. A morte se tornou uma condenação, uma maldição que nós precisaremos enfrentar. E a morte eterna se tornou aquilo que nós merecemos. A justiça, a forma de exercer justiça diante dos nossos erros. Para que então essa morte eterna, essa condenação, esse inferno não venha sobre as nossas vidas, alguém precisava pagar o preço em nosso lugar. Alguém precisava sanar a nossa dívida com o Senhor. E esse alguém precisava ser puro, santo, perfeito. Caso contrário, ele jamais poderia assumir a dívida de um pecador, de alguém que está totalmente enganado, totalmente errado diante do Senhor. Esse alguém que iria entregar a vida por nós, que iria pagar o preço em nosso lugar, precisava ser perfeito.
Esse alguém também precisava ser o dono da sua própria vida, afinal, se ele a entregaria, ele precisava ter poder sobre ela, autoridade sobre ela, ele precisava ser o dono da vida. Ele precisava ter vida eterna, porque os nossos pecados nos condenaram por toda a eternidade. E ele também precisava ser homem, afinal de contas, quem escolheu trair a Deus, quem escolheu andar na contramão do Senhor, foi um homem, foi um ser humano. Portanto, para pagar a dívida, aquele que se entregaria em nosso lugar também precisava ser um homem. É por isso que Deus então resolve que ele vai nascer aqui na terra. A terra que ele criou, a terra que ele formou, ele vai se diminuir e vai se colocar literalmente dentro da história. E ao se colocar dentro da história e se tornar um homem, ele assume a responsabilidade de pagar o preço pelos nossos pecados. Sendo ele o autor de toda a vida, ele entrega a sua própria vida, a vida eterna que ele tinha, para que nós não fôssemos condenados eternamente. Ele se entrega para poder liberar perdão sobre os nossos pecados. Deus tinha então esse plano, nascer entre os homens. E esse plano envolvia a humanidade. Sim, Deus elaborou um plano onde os próprios homens poderiam fazer parte dele, onde os homens iriam participar de tudo aquilo que ele estava construindo para nos salvar. Deus, portanto, levanta um homem, Abraão, e a partir dele Deus vai construir uma família separada, uma família que, diferente de todos os outros povos da terra, caminhava lado a lado com o único e verdadeiro Deus, o único Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do universo. E essa família que caminhava ao lado do Senhor estava sendo preparada para dar origem a uma nação igualmente distinta, uma nação que não seria governada por um rei humano como as demais, mas governada pelo próprio Deus, uma nação que ia ter cultura, que ia ter a sua lei embasada no coração do Senhor, diferente de todas as outras nações. E essa nação precisava ser distinta, porque Deus então nasceria nessa nação, a nação de Israel. Deus levantou Abraão e nós já estudamos a história dele aqui no canal. Mas Abraão era um homem, lembra? Deus está envolvendo os próprios homens, Deus está envolvendo a própria humanidade em seus planos. Mas os homens não deixam de ser homens e, portanto, um dia irão falecer. Foi isso que aconteceu com Abraão. Chegou o dia da sua morte, ele então morre para essa vida e agora está nos céus aguardando pelo retorno do nosso Senhor. Mas ele fazia parte desse grande plano. Havia sobre ele uma promessa, a promessa de que ele teria uma vasta descendência, a nação que Deus estava desenvolvendo. A promessa de que ele seria a bênção para todas as nações, porque Deus nasceria na sua descendência. Essa promessa precisava ser passada adiante, porque uma vez que o homem morre, os planos de Deus continuam com a próxima geração. Abraão então chama o seu filho, o filho escolhido por Deus para ser o próximo portador da promessa, e transmite essa bênção, transmite essa promessa para o seu filho Isaac. Isaac então vai viver também os seus caminhos com o Senhor, e assim como seu pai Abraão, ele também está se aproximando da morte, porque ele também é um homem. Isaac, portanto, agora precisa, a exemplo do seu pai, transmitir a promessa, transmitir a bênção para um dos seus filhos. Isaac, porém, tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Esaú foi o primeiro dos gêmeos que nasceu e, portanto, era o filho mais velho de Isaac. Na época, segundo as convenções humanas, o filho mais velho primogênito era aquele que herdava a maior parte dos bens do pai. Era aquele que carregava o legado. Era o filho escolhido, o filho considerado mais apto para receber a bênção do pai e dar continuidade ao seu legado aqui na terra. Além disso, Esaú era o filho preferido de Isaac. Por conta disso, Isaac escolheu Esaú para transmitir a bênção, para colocar sobre ele a promessa que ele havia recebido do seu pai Abraão. Só havia um grande problema nessa história. Esaú era a escolha de Isaac, mas não era a escolha de Deus. Desde o ventre de Rebeca, a mãe dos gêmeos, Deus havia escolhido o mais novo, o filho Jacó, para ser aquele que portaria a promessa, para ser aquele que receberia a bênção. Contudo, Isaac não levou em conta a vontade de Deus e começou a trabalhar para passar a promessa para o seu filho mais velho, Esaú. Porém, o que ele não esperava é que enquanto ele estava comunicando isso para Esaú e pedindo para Esaú ir preparar uma refeição para ele,
Enquanto ele esperava para depois abençoar Esaú, alguém estava ouvindo a conversa. E esse alguém era a tal da Rebeca, a sua esposa, aquela que sabia que o filho escolhido por Deus era Jacó. E não só isso, Rebeca preferia também o filho mais novo, Jacó. Ela gostava mais dele do que o seu filho mais velho, Esaú. Então, movida por esses dois fatores, o fato de preferir Jacó e o fato de saber que Jacó era a escolha de Deus, Rebeca então vai perder a cabeça e vai tentar com todas as forças dos seus braços fazer com que Jacó fosse o abençoado por Isaac. Ela então vai dar uma ordem para que Jacó pegasse um alimento, pegasse um animal ali mesmo do rebanho do pai para que pudesse ser rápido. Ela prepararia esse alimento para que ele tivesse o mesmo sabor da comida que Isaac estava esperando, que seria preparada pelo seu filho Esaú. Depois ela cobre o corpo do seu filho Jacó com peles de carneiro para que ele pudesse ter a aparência, ter o aspecto de peludo, assim como seu irmão Esaú tinha, uma vez que Jacó não era um homem peludo. E o seu pai Isaac estava cego, logo ele não iria ver Jacó, mas ele poderia sentir que Jacó não tinha pelos. Por isso ela cobre o corpo do seu filho com as peles do animal e coloca também sobre ele as vestes de Esaú, para que o pai pudesse sentir o cheiro de Esaú e acreditar que aquele filho que estava diante dele era de fato o filho Esaú que ele estava aguardando. Jacó vai aceitar esse plano mirabolante da sua mãe e ele vai enganar o próprio pai cego. E o pai de Jacó, Isaac, vai cair nesse engano e vai transmitir a bênção, vai passar adiante a promessa que ele recebeu do seu pai Abraão para o seu filho Jacó, achando que ele era, na verdade, Esaú. Foi nesse ponto da história que nós paramos no vídeo anterior. O que acontece é que enquanto Jacó estava enganando o seu pai, Esaú tinha ido caçar o animal para preparar a refeição que o pai tinha pedido. E agora ele já tinha preparado e ele está voltando para o acampamento. O que vai acontecer agora, quando Esaú chega no acampamento e descobre que perdeu a sua bênção, perdeu a sua promessa, porque o seu irmão enganou o seu pai? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Versículo 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: ué, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Vamos fazer uma pausa aqui. Esaú volta então da sua caçada, faz o alimento e obedece exatamente aquilo que o pai tinha dito para ele fazer. Ele então chega ali na tenda do seu pai, ele entra na tenda. A Bíblia diz que eles quase que se rombaram, né? Olha, mal tendo Jacó saído da presença do pai, o seu irmão chega. Eles quase que se rombaram. Imagina essa situação. Imagina se Jacó saindo da tenda do pai vestido de Esaú, ele se deparasse com o seu irmão. Foi por pouco. Então assim que Jacó tinha saído, Esaú já entra na tenda. E Isaac está ali achando que tinha abençoado Esaú. Mas Esaú, o verdadeiro, chega na tenda e fala: olha pai, cheguei, tá aqui o prato que o Senhor pediu para eu preparar, está aqui diante de ti, coma e me abençoe. Diante daquilo, Isaac fica perturbado. A Bíblia diz que profundamente abalado. Existe uma tradução que fala que Isaac se tremia de nervoso diante daquela situação. Deve ter passado um filme pela mente dele. Lembra que na história anterior, quando Jacó chegou vestido de Esaú e chamou pelo pai, o pai achou sua voz estranha? Lembra que o pai disse: a voz é de Jacó. Mas logo depois ele vai ser envolvido no engano e na mentira. Então agora neste momento Isaac deve ter pensado: se aquele não era Esaú, deveria ser Jacó, porque eu lembro da voz. É como se a cegueira saísse dos seus olhos. É como se todo aquele engano, toda aquela névoa fosse retirada da sua frente. Tudo ficou descortinado naquele momento. Quando Esaú chega diante dele e diz: pai, olha, eu fiz. E ele então ouve a voz de Esaú. Ele se encheu de pânico. E o que veio na hora é: quem é você?
Quem é você? Porque eu achava que até pouco tempo atrás, quem estava na minha frente era você, era Esaú. E quem que está falando comigo agora? Esaú então vai dizer, ué, eu sou Esaú, seu filho mais velho, lembra? E enfatiza isso, eu sou Esaú, o primogênito, o seu favorito. Isaac então fica profundamente abalado. E o abalo de Isaac, esse temor de Isaac, é porque Isaac sabia o peso do que tinha acabado de acontecer. Isaac sabia que a bênção e a promessa que ele tinha passado a Jacó não era qualquer coisa. Era algo muito significativo. Era algo muito importante e fazia parte do grande plano da salvação do Senhor. Aquele que recebeu a bênção, aquele que recebeu a promessa, não tinha recebido pouca coisa, tinha recebido o próprio Deus, único e verdadeiro. Assim como Deus caminhou com Abraão e caminhou com Isaac, agora caminharia lado a lado com o portador da promessa. E como assim Isaac passou essa promessa para alguém que não era quem ele imaginava, entende? Isaac agora acaba de se despertar do engano e ele se dá conta do grande erro que ele cometeu, de como ele foi enganado. Ele se enche de temor e pensa, meu Deus, quem foi que eu abençoei? Para quem foi que eu passei essa promessa? Quem foi que eu determinei que será o próximo a caminhar com Deus? Olha o tamanho da importância disso. E eu fui enganado em algo tão sério, em algo tão relevante. Neste momento, gente, Deus está humilhando Isaac. Eu sei que isso pode parecer pesado para você. Como assim Deus humilha Isaac? Sim, Deus humilha Isaac e não só Isaac. Deus humilha todo aquele a quem ele ama. E eu vou te explicar. Humilhar alguém também pode ter o sentido de tornar aquela pessoa mais humilde. Trazer à consciência dela uma maior humildade. E Deus, ele faz e ele tem prazer em humilhar o espírito do homem. É necessário que seja assim, porque nós seres humanos somos orgulhosos, temos um espírito altivo, nós realmente nos achamos muita coisa, nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, nós temos as nossas próprias vontades. E quando Deus entra na história e Ele muda os fatores, e Ele muda a nossa trajetória, e Ele faz com que as coisas não aconteçam do jeito que nós queríamos, do jeito que nós planejamos há anos, nós nos sentimos no direito de nos colocarmos contra Deus. Nós nos sentimos no direito de peitarmos ao Senhor, de dizermos a Ele que não aceitamos a Sua vontade, que estamos insatisfeitos, que estamos descontentes. Nós brigamos com Deus e achamos que está tudo bem, mas não está. Brigar com o Senhor, discutir com o Senhor, ter um coração contrário à vontade de Deus é orgulho, é altivez, é não ter consciência de quem você realmente é diante do Todo-Poderoso, diante do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, daquele que te fez, daquele que com um piscar de olhos pode simplesmente tirar a sua vida, daquele que com um sopro te deu vida, mas que pode tirá-la instantaneamente. Nós esquecemos quem Ele é e achamos que Ele é um amiguinho que nós podemos tratar de igual para igual, quando na verdade Ele é o Todo-Poderoso. Neste momento, Deus mostrou para Isaac que ele era apenas um homem fraco, vulnerável, que pode ser enganado facilmente. Isaac tentou se apoiar nos seus sentidos e nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Ele tentou perceber e descobrir se ele estava sendo enganado ou não, e ele usou os sentidos dele para isso. Ele perguntou para Jacó, no caso ele achava que era Esaú, se realmente era ele várias e várias vezes. Ele se apoiou no fato de estar ouvindo a voz de Jacó e não a voz de Esaú. Então depois ele tateou o filho para ver se era peludo como seu filho Esaú. Ele se alimentou daquela refeição para ver se tinha o mesmo sabor da comida que Esaú praticava. Ele sentiu o cheiro do filho para ver se era o cheiro de Esaú. Ele usou todos os sentidos, ele usou a sua lógica, pensando assim, nossa, mas ele caçou e preparou essa refeição muito rápido. Será que realmente é Esaú? Mas Jacó tinha uma resposta pronta ali para dar, né? Jacó disse que foi rápido porque o próprio Deus colocou o animal na frente dele. Ou seja, Isaac se pautou em todas as suas capacidades. Isaac usou tudo que estava ao seu alcance para tentar
perceber se ele estava sendo enganado ou não. Isaac lutou com seus próprios sentidos e o que ele acaba de descobrir é que não funcionou. O que ele acaba de descobrir é que mesmo ele usando todos os seus sentidos, ele usando todas as suas capacidades, todas as suas forças, não funcionou. Ele foi feito de bobo. Ele foi enganado pelo próprio filho que estava executando um plano feito pela sua própria esposa. Sabe o que Deus está dizendo para Isaac? Isaac, você tem suas próprias vontades, mas você é apenas um homem fraco e vulnerável. Não pense que você pode me dobrar. Não pense que eu vou mudar de ideia porque você não concorda comigo. Não pense que as suas vontades serão superiores à minha. Não pense que a sua vontade vai vencer. A minha vontade é soberana. Aquilo que Deus determina será efetivado, será feito, será realizado, independente do que você pensa, Isaac. Porque você é apenas um homem, lembre-se disso. É verdade que eu te amo, é verdade que você é o filho da promessa, é verdade que a promessa e a bênção estão sobre a sua vida, é verdade que você viveu debaixo da minha bênção a vida inteira, eu te fiz prosperar, eu te abençoei, eu caminhei ao seu lado, a sua família é bendita, a sua família faz parte do meu plano, você faz parte do grande plano da salvação, mas você ainda é um homem. Tudo aquilo que você vive é por minha causa, é pela minha bênção, é pela minha mão. É pelos meus planos superiores e não pela sua capacidade ou pela sua grandeza, Isaac. Deus está humilhando o espírito altivo e orgulhoso de Isaac. E Deus faz isso com todo aquele a quem Ele ama. Deus ama os seus filhos e, portanto, não nos deixe entregues ao nosso orgulho, à nossa altivez, entende? Porque nós somos como crianças imaturas que não sabem o que é bom, que não sabem o que realmente precisam, que se lambuzam em meio aos seus pecados, entende? Deus, como um bom pai, não pode nos deixar dessa forma. Deus, como um bom pai, não nos deixa continuar tendo esse orgulho, continuar tendo esse coração, esse espírito soberbo. Ele precisa nos dobrar, Ele precisa nos humilhar. A palavra de Deus diz lá no comecinho do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois esses herdarão o reino dos céus. Gente, só vai herdar o reino dos céus aqueles que possuem um espírito contrito, aqueles que possuem um espírito pobre. Sabe o que isso significa? Significa saber a nossa real condição, significa ter consciência de quem realmente somos. Nada, dependemos completamente do Senhor. Precisamos ter consciência disso, precisamos ter consciência de que somos homens limitados, fracos, vulneráveis. A gente acha que tem muito controle, mas basta que Deus mude o cenário ao nosso redor que a nossa vida desmorona. A gente faz planos por anos, nossa, a gente já tem planejado o que vai acontecer, metas daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, e a gente acha realmente que a gente tem muito poder, que a gente pode muitas coisas. A gente começa a se achar superior ao outro, porque olha como eu vivo, eu sou alguém organizado, planejado, eu faço uma boa gestão financeira, o outro não faz, eu sou muito bom, eu sou muito importante. Então Deus muda o cenário das nossas vidas e nós nos desesperamos. Deus é bom e Ele não nos deixa no engano. Somos orgulhosos, temos um espírito altivo, soberbo, e isso precisa ser redimido. Precisamos nos tornar humildes, precisamos reconhecer quem somos diante do Senhor. Somos pecadores, carecemos da sua graça e da sua misericórdia, precisamos de transformação, precisamos nos apoiar nele, caso contrário somos facilmente enganados. Às vezes achamos que sabemos muito, que temos muito conhecimento, que ninguém nunca vai nos enganar, até que Deus abre os nossos olhos. Então a gente descobre que passamos anos e anos e anos debaixo de um grande engano, porque somos extremamente fracos e dependemos completamente de Deus. Mas perceba, depois que Isaac se dá conta e ele fica totalmente abalado por causa do temor, ele reconheceu a grandeza de tudo aquilo que aconteceu, como aquilo era sério e como ele foi facilmente manipulado. Mas veja, ainda que ele perceba tudo isso, olha o que ele diz no final para Esaú. Ele fala assim: acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Perceba, Isaac deixa bem claro que ele não vai voltar atrás no que fez. Isaac percebeu, ele entendeu que Deus interviu e não permitiu que a vontade dele fosse feita.
Deus garantiu que a sua vontade soberana fosse estabelecida, e a vontade do Senhor era que Jacó fosse o filho que portasse a bênção e a promessa. Isaac entendeu que aquilo ali tinha sido determinado pelo próprio Senhor. Isaac entendeu que o que tinha acontecido era muito importante, era um evento espiritual significativo. Ele não poderia simplesmente voltar para trás, ele não poderia simplesmente fingir que nada aconteceu e abençoar Esaú, não. Isaac era um homem de fé, ele acreditava no que estava fazendo, ele sabia da importância daquele momento e, portanto, ele diz: eu o abençoei e abençoado ele será. Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus determinou. Eu não vou lutar contra Deus. Eu não vou tentar fazer Deus mudar de ideia. Eu não vou ficar fazendo esquemas para poder mudar o que Deus fez. Não. Ainda que eu tenha agido de forma errada há pouco tempo atrás, né? Ainda que eu tenha escolhido de forma errada, ainda que eu tenha tentado fazer as coisas pela minha própria vontade, agindo com orgulho, me achando superior ao Senhor, mas agora que Deus me deu o entendimento do que eu fiz, eu reconheço que a vontade dele é soberana e eu não quero desfazê-la. Aquilo que ele determinou está determinado. Esse era o coração de Isaac. Nós podemos muitas vezes agirmos com orgulho e acharmos que a nossa vontade é superior e até tentarmos travar uma luta com o Senhor, mas no momento em que Deus dá consciência ao fiel, no momento em que o Senhor abre os olhos daquele que tem verdadeira fé nele, aquele que verdadeiramente ama o Senhor, quando ele entende isso, ele recua. Ele se torna humilde, ele aceita, ele se submete à vontade de Deus, ainda que ele não goste. Mas ele se submete à vontade de Deus, porque ele entende que o Senhor é rei sobre todas as coisas. Ele é soberano e aquilo que ele determinou, nós não vamos, não podemos e não queremos desfazer. Não queremos ir contra a vontade do Senhor. Depois dessa resposta de Isaac, olha o que Esaú diz. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito. E cheio de amargura, implorou o pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Veja, Isaac continua achando que a bênção pertencia a Esaú. Ele continua achando que aquilo deveria ser dado ao filho mais velho. Mas não importa o que ele acha. Não importa, importa a vontade de Deus. Deixa eu te explicar aqui. Isso é uma submissão verdadeira. Nós somos uma geração que se pauta muito em sentimentos e emoções. Nós vivemos pautados nos nossos sentimentos e emoções. Ah, se eu não gosto é porque não é de Deus. Ah, se me faz sofrer é porque não é de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Nós precisamos tomar cuidado. Existem muitas situações na nossa vida que vão causar dor e sofrimento na gente. E que vem da parte de Deus. O sofrimento e a dor, infelizmente, fazem parte desse mundo pecaminoso. E como esse mundo é completamente oposto ao coração de Deus, muitas vezes o que Deus vai nos pedir, muitas vezes os processos em que Deus vai nos submeter vão causar dor, vão causar sofrimento. Muitas vezes você não vai concordar, muitas vezes você não vai gostar, muitas vezes você vai ter uma opinião diferente. Mas Deus não pede a nossa opinião, Ele pede a nossa obediência. Deus não pede que a gente goste e concorde com o que Ele está fazendo. Ele não espera isso da gente, na verdade, porque nós somos imaturos. É como se você tivesse um filho bebezinho e desse uma ordem para ele e você esperasse que ele fosse concordar, te aplaudir e falar: olha, pai, você é muito sábio mesmo. Não, ele não tem capacidade para isso. Entende? Sabe quando você fala pro seu filho assim: olha, você acabou de almoçar, espera 1 hora para você entrar na piscina? Você acha que a criança, na maioria das vezes, a criança não vai olhar pra você e falar: realmente, mãe, você tem razão, é pro meu bem, é pra minha saúde, eu concordo com você, eu não vou entrar na piscina. Na maioria das vezes, a criança vai fazer birra, ela vai ficar irritada, ela vai ficar bicuda. Ah, é porque eu não posso ir agora, eu não acho, eu não concordo, porque ela é uma criança imatura. Mas você, como pai, você não espera que ele concorde, você espera que ele obedeça, que ele não entre. E em muitas situações, Deus age assim com a gente, porque nós ainda estamos imaturos. Em muitas situações, Ele não espera que a gente simplesmente concorde e apoie, e Ele não depende disso. Ele não depende que a gente aprove os seus planos. Ele não depende. Ele é o todo soberano, Ele é o Senhor. Ele espera, Ele deseja, na verdade, que a gente obedeça. E apenas isso. Isaac, quando entendeu tudo isso, ele não voltou atrás. Ele entendeu que o escolhido era Jacó.
Ele tinha sido abençoado e continuaria sendo assim. Mas no coração de Isaac, ele ainda acreditava que a bênção pertencia a Esaú. Bom, Esaú, quando ficou sabendo disso, descobriu o engano, ele chora amargamente e ele quer uma bênção. E perceba, ele pede para Isaac uma bênção e a resposta de Isaac é: seu irmão chegou aqui astutamente, me enganou e foi abençoado, recebeu a bênção. De outra forma, Isaac está dizendo: que bênção? A bênção que havia eu já dei para o seu irmão. Mas Esaú continua insistindo. No versículo 36, olha o que ele disse. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Veja só, gente. Esaú, ele vai falar para o pai: não é à toa que o nome do meu irmão é Jacó. Jacó significa enganador, rapaceiro. Então Esaú está dizendo: não é à toa que o nome dele é Jacó. O nome dele tem muito a ver mesmo com quem ele é. Ele age exatamente conforme o nome dele. E aí Esaú recapitula um evento que aconteceu um pouco antes disso, que foi a venda da primogenitura. Tem vídeo aqui no canal, mas basicamente foi um dia em que Esaú estava voltando de uma caçada e ele estava com muita fome. E aí ele chega faminto no acampamento e o seu irmão Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas, era uma sopa avermelhada. E a gente entendeu lá no vídeo que provavelmente aquela sopa tinha sido feita com alguns elementos exóticos que vieram de outras regiões, temperos diferentes. E o cheiro deveria ser maravilhoso, e Esaú estava cheio de fome. E então quando ele chega ali diante de Jacó, ele está faminto, ele pede o prato de sopas. E mais do que depressa, Jacó percebe uma oportunidade de conseguir o que ele queria. Jacó, desde o começo, ele desejava ser o portador da promessa, ele desejava a bênção, ele desejava o Deus de Abraão. Então Jacó fala para ele: olha, eu te dou a sopa, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Lembra que eu falei para você que na cultura da época, o primogênito era aquele que tinha o direito do legado, da bênção, da promessa, da maior parte da herança? Então Jacó está praticamente falando assim: olha, eu te dou a sopa, desde que você me venda, desde que você me dê o seu direito de filho mais velho. E tudo aquilo que pertence a você, tudo aquilo que seria teu, agora vai passar a ser meu. E o que acontece? Esaú vende. Esaú não se importava, Esaú não estava nem aí. Ele não dava valor para aquilo. Então Esaú fala: tá bom, fica aí, me dá essa sopa aqui que eu tô morrendo de fome. E ele vende o direito. E agora, neste momento da história, a consequência vem. Parece que Esaú não se lembra disso. Parece que Esaú não se lembra que nesse momento da venda da primogenitura, ele não foi enganado por Jacó, como ele está dizendo para o pai. Ele vendeu porque quis. Mas ele esqueceu disso. Parece que ele não se dá conta de que o que está acontecendo aqui é que ele está colhendo as consequências das suas próprias escolhas. Esaú rejeitou a Deus. Esaú não escolheu a Deus. Ele não se importava, ele não desejava as bênçãos espirituais da sua família. Ele não desejava o Deus de Abraão, ele só queria saber da fartura, das delícias do momento, da boa refeição. Era isso, ele vivia para aquele momento. Ele não se importou com a bênção e ele vendeu por um prato de lentilhas, por um prato de sopa. Mostrando como ele não era nem um pouco reverente com as coisas de Deus, mostrando como ele não tinha o menor interesse por Deus e por nada que vinha da parte do Senhor. Um total desprezo. E agora ele está escolhendo as suas consequências. Ele não vai receber essa bênção. Ele foi destituído disso. A bênção foi passada para o seu irmão. Não há mais espaço para ele agora na bênção do Senhor. Entende? Mas parece que ele esquece de tudo isso e ele se coloca num lugar de vítima. E ele diz: primeiro ele me enganou lá, tomando meu direito de primogenitura. Não, Jacó não tomou nada, Jacó comprou, ele vendeu porque quis. E aí ele fala: e agora ele tomou a minha bênção. E aí sim, aí Jacó de fato o enganou, né? Bom, e aí ele mais uma vez pede para o pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim, não tem nenhuma honra. Veja a insistência de Esaú em ser abençoado. Esaú quer a bênção. Mas por que ele quer a bênção? Porque agora, diante desse cenário, ele se deu conta de tudo que ele estava perdendo.
Não no quesito espiritual, e a gente vai ver isso, mas no quesito material. Ele percebeu que ele ia ficar em desvantagem e aquilo deu um desespero em Esaú. Então ele começa a pedir pro pai Isaac, olha, não tem nenhuma outra bênção, porque para Esaú pouco importa que bênção era. Pouco importa se ele ia receber o Deus de Abraão ou não. O que importava para Isaac ele precisava ser próspero, ele precisava ter prazer nessa vida. Então qualquer bênção que Isaac tivesse para ele ali, que pudesse fazer ele prosperar nessa terra, era isso que ele queria. Então ele fica insistindo para Isaac dar alguma coisa para ele. E olha a resposta de Isaac no verso 37. Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Em outras palavras, Isaac está dizendo, que bênção eu vou te dar se eu dei tudo para Jacó? Não tem mais nada para te dar, que tudo foi entregue a Jacó. Olha, eu o constituí senhor sobre você. Acabou, só aí, né? Já acabou, já coloquei acima de você. Dei a ele vinho, supri de cereal, entreguei a ele todos os seus parentes. O que eu posso fazer por você, meu filho? Toda a bênção já foi dada a Jacó. Não há mais nada que eu possa te oferecer. Então Esaú, no versículo 38, diz o seguinte, Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Veja, Esaú está desesperado, gente. Ele quer alguma coisa. O pai tem que dar alguma coisa para ele. Só que o que acontece é que Isaac sabia que não tinha mais nada para dar. Isaac entendia que aquele que tem a Deus tem tudo. E aquele que não tem a Deus não tem nada. Tirando Deus, não há nada que eu possa te oferecer. Porque se eu ofereci Deus, se o Deus de Abraão vai estar com Jacó, se Jacó agora vai andar debaixo da bênção do Senhor, se ele está debaixo da promessa e do favor do Senhor, o que mais resta para você, Esaú? Mais nada. Aqueles que têm a Deus têm tudo. Mas aqueles que não têm a Deus podem achar que tem muito, mas no fim não tem nada. É por isso que agora, no versículo 39, a gente vai ver Isaac proferindo algo para Esaú, mas não é uma bênção. A palavra coloca assim, ó, seu pai Isaac respondeu-lhe. Diferente do que falou para Jacó. Para Jacó, um pouquinho antes, Isaac o abençoou. Aqui, Isaac respondeu Esaú. Porque não havia mais bênção para ser dada, entende? E aí o que Isaac vai dar para Esaú aqui é chamado pelos estudiosos de antibênção. Porque na verdade não é uma bênção, mas é o que restou. Não é uma bênção, mas é o contrário dela, entende? Não é uma bênção, mas ao meu ver é a ausência dela. É a ausência dela. Existe a bênção e quem está debaixo dela, e existe quem não tem a bênção. E quem não tem a bênção vive de forma totalmente oposta. É a ausência da bênção. É o contrário. Olha o que Isaac vai dizer para Esaú. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Vamos relembrar o que ele diz para Jacó, para você entender o porquê que é a ausência da bênção e não uma bênção nova. Olha o que ele fala aqui no versículo 28. Que Deus, isso Isaac falando para Jacó, o filho que tinha recebido a bênção. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Isaac está declarando para Jacó que ele iria viver na terra mais bendita, no solo mais fértil, onde ia ter cereal e vinho abundantes e disponíveis. Isaac está enchendo Jacó com provisão, com uma terra boa para se viver, e nós sabemos que essa terra a qual ele faz referência é a terra de Canaã, porque é a terra da promessa. Então, se Jacó está herdando Canaã, que é a terra da promessa, o que Esaú vai herdar? Tudo aquilo que não é Canaã, tudo aquilo que não é a terra da promessa. Então ele diz, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Então, enquanto seu irmão vai viver numa terra boa, uma terra fértil, com provisão abundante, você vai viver longe dessa terra. Você vai viver numa terra difícil, uma terra que não é fértil, uma terra que não te dá provisão facilmente, não te dá provisão com abundância. E é exatamente isso que vai acontecer. Esaú vai viver numa região montanhosa, chamada, acho que Vale de Edom, algo do tipo, agora me fugiu a memória, mas é uma região montanhosa, uma região difícil e principalmente fora dos limites de Canaã, a terra prometida. Gente, aqueles que estão com Cristo Jesus,
o Deus que nasceu entre os homens. Sim, porque ele nasceu. Todo esse plano de Deus que nós estamos estudando, ele vai se concretizar lá na cruz. Jesus vai nascer no Novo Testamento, ele vai crescer e ele vai ser o homem que entrega a vida em nosso lugar e paga pelos nossos pecados eternamente, nos perdoando de toda dívida e nos concedendo a vida eterna. A nova Canaã, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que esse céu e essa terra serão refeitos e aqui viveremos com Jesus para toda a eternidade, em novos céus e nova terra, uma terra que não caiu, uma terra que não está cheia do veneno do pecado, mas em algo completamente perfeito e pleno na presença do Senhor. Jesus nos garante isso e aqueles que têm fé em Jesus Cristo herdarão a Canaã. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo herdarão a nova Jerusalém, a pátria celestial, o novo céus e nova terra, terra bendita, terra onde há fartura de provisão, terra de cereal e de vinho, terra onde não haverá fome, onde não haverá dificuldades. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo herdarão essa terra, mas aqueles que não estão debaixo da bênção, aqueles que não estão com Jesus, herdarão a ausência da bênção, estarão fora da nova Canaã, estarão fora da nova Jerusalém, estarão condenados para toda a eternidade. Além disso, olha o que Isaac diz para Jacó ao longo da bênção. Ele diz o seguinte: que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Isaac simplesmente profetizou na vida de Jacó que todos os povos, inclusive os seus irmãos, inclusive as nações que sairiam, de dentro da sua própria família, iriam se curvar diante dele. Ele seria rei de todos. Aqui a gente está vendo uma profecia a respeito de Jesus Cristo, que vai nascer da linhagem de Jacó, que vai nascer da descendência de Jacó. E Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. E toda língua se dobrará diante dele. Todos os povos se renderão diante dele. Ele é o Senhor. Agora, aqueles que estão com Jesus Cristo reinarão com ele. Mas aqueles que não estão em Jesus Cristo, aqueles que não possuem a bênção, estarão condenados ao inferno por toda a eternidade. Isaac também diz o seguinte a Jacó: malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Jacó agora viveria debaixo da bênção de Deus. O Deus de Abraão caminharia lado a lado com Jacó e o abençoaria por onde ele fosse. Jacó viveria pela providência de Deus. Jacó viveria debaixo do sustento, do auxílio, do socorro do Senhor. Jacó viveria debaixo da mão de Deus, pela força de Deus. Agora, olha o que Isaac diz para Esaú na ausência da bênção. Olha o que ele diz no verso 40. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Diferente de Jacó, Esaú viveria sem o auxílio de Deus. Esaú não viveria debaixo da bênção. Esaú viveria pela própria espada. Esaú viveria pela sua própria força. Ele mesmo teria que se defender. Ele mesmo teria que lutar pela sua própria sobrevivência. Ele mesmo lutaria pelo seu sustento. Gente, aqueles que estão em Jesus Cristo têm uma vida eterna aguardando a gente lá no futuro. Essa é a nossa esperança. Mas no presente nós também estamos debaixo da bênção do Senhor. Temos a Ele, contamos com Ele, Ele é nosso auxílio, nosso refúgio. Nós que amamos a Cristo, não vivemos pela força dos nossos braços, mas vivemos pela mão poderosa do Senhor. Vivemos pelas bênçãos de Deus e não por nós mesmos. Essa é verdadeiramente uma bênção. Agora, aqueles que não estão debaixo da bênção, aqueles que estão ausentes da bênção, aqueles que não possuem Jesus, vivem por conta própria, lutam para se autoprotegerem, vivem por si mesmos, são autossuficientes, são independentes, precisam viver por si mesmos, precisam se autoproteger. E esses termos hoje em dia, eles têm uma conotação boa, Você fala em ser independente, você fala em ser autossuficiente, parece ser bom, mas é terrível. É terrível. Porque lembra, nós somos aqueles homens fracos, vulneráveis, facilmente enganados e manipulados, que não temos força de nada, que não podemos nada. Quão terrível é vivermos por nós mesmos.
Quão terrível é necessitarmos que as coisas precisem ser do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa vontade. Quão terrível é cair nos nossos erros dia após dia e não conseguirmos sair deles porque estamos sós. Quão terrível é estar fora da bênção do Senhor e precisarmos viver pela nossa própria espada, pela nossa própria força. Quão terrível é isso. Por fim, Isaac diz para Esaú: mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Olha, Isaac está dizendo que Jacó ia viver servo, ia ser servo do seu irmão, mas haveria um tempo em que esse jugo ele não ia suportar mais esse jugo, então ele ia sair debaixo desse jugo, ele ia se tornar independente do seu irmão. Isso realmente vai acontecer ao longo da história. Jacó e Esaú, eles representam duas nações. Esaú vai dar origem a uma nação chamada Edom, porque Edom era uma outra forma de chamar Esaú, e Jacó vai dar origem a uma nação chamada Israel. Essas duas nações vão ser inimigas, elas vão lutar uma contra a outra diversas vezes, mas Israel era muito forte e vai exercer domínio sobre Edom durante muitos e muitos anos. Existem textos em que a Bíblia vai nos contar como Davi derrota Edom, por exemplo. Então eles vão viver nesse confronto e Israel sempre à frente de Edom, Edom sempre sendo servo de Israel, até que chega um momento em que esse fardo vai ser retirado das costas de Edom e Edom então conquista a sua independência diante do povo de Israel. Então aquilo que Isaac está dizendo para Esaú não era meras palavras, mas o próprio Deus estava colocando em sua boca aquilo que aconteceria, aquilo que Deus havia determinado que aconteceria. Então não é uma mera palavra, mas é uma profecia. Isaac está profetizando sobre o seu filho. Como eu disse, Esaú estava muito preocupado com as bênçãos materiais. Ele não entendia a importância, o peso daquilo que havia sido colocado sobre a vida do seu irmão. Ele não entendia que seu irmão tinha tudo, ele tinha o próprio Deus. E ele agora não tinha nada, porque ele não tinha o Senhor. Ele não entendia isso. A sua preocupação era apenas questões materiais e o prazer nessa vida aqui, instantâneo e imediato. Ele não se preocupava com as coisas de Deus, ele não valorizava aquilo que vinha do Senhor, e essa é a grande diferença entre ele e Jacó. Talvez ao longo de toda essa história você deve ter ficado se perguntando: nossa, mas que injusto! Jacó fez um monte de coisa errada, Jacó enganou o próprio pai cego e Deus quis abençoar ele e não ao irmão que fez tudo certo? Vamos analisar a situação? Isaac disse para Esaú ir buscar o alimento, preparar, trazer, ele fez tudo certinho. Jacó enganou o pai, o próprio pai cego, ainda colocou o nome de Deus nessa história toda. Então talvez a gente analise esse cenário e a gente pensa: nossa, que injusto, por que Deus escolheu Jacó? Que escolha mais inapropriada. Eu lembro que quando eu era criança e eu li esse texto, eu ficava muito chateada. Eu lembro que eu falava para Deus: Senhor, por que o Senhor fez dar certo o plano de Jacó? Jacó enganou o próprio pai. Isso está errado, o Senhor aprova isso. Então eu entendo que possa haver esse sentimento de injustiça no seu coração, de não entender por que Jacó é aquele que vai portar a promessa, uma vez que ele enganou o pai, uma vez que ele fez tantas coisas erradas, né? Por que ele foi escolhido por Deus e não Esaú? E a grande questão aqui é que há uma grande diferença entre seus irmãos, que era o desejo do coração deles. Jacó desejava a Deus, Esaú rejeitou a Deus. Jacó agiu de forma errada várias e várias vezes, mas todos os erros dele, quando ele oferece a venda, né, quando ele quer comprar o direito de primogenitura do irmão, ou agora quando ele participou de toda essa ramóia, Jacó desde sempre almejava profundamente a bênção, a promessa que estava sobre o seu avô Abraão, que foi para o seu pai Isaac, e agora estaria sobre ele. Ele desejava isso. Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais. Jacó não estava preocupado só com os bens materiais, ele desejava o Deus de seu avô e de seu pai. Ele desejava o Senhor. Enquanto Esaú desprezava completamente aquilo que vinha da parte de Deus. Esaú é tido na Bíblia como um profano, alguém que rejeita, alguém que desvaloriza o que é sagrado, alguém que não reverencia a Deus, alguém que não deseja o Senhor e nada que vem da parte dele. Essa é a grande diferença entre esses dois. Ambos são pecadores, ambos cometem erros. Jacó não era alguém santo, Jacó não era alguém perfeito, mas era alguém que desejava a Deus. E essa é a grande questão.
Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um ser humano sequer melhorzinho. Não há ninguém que possa fazer algo para merecer a salvação. Nós não merecemos a salvação e não tem o que fazer para merecê-la. Nós somos completamente corrompidos. O nosso coração é completamente contrário ao coração de Deus, como eu disse no começo. Portanto, não há nada que a gente possa fazer para ter esse Senhor. É por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação, ela é um dom de Deus. É um presente que Deus nos dá. Ele nos chama e nos entrega esse presente por puro amor e nos entrega gratuitamente. É por isso que Jesus precisava morrer para pagar o preço dos nossos pecados, porque nós jamais iríamos conseguir alinhar as coisas. Nós jamais iríamos conseguir ajustar as coisas, jamais. Precisávamos da graça e da misericórdia do Senhor. A salvação é um dom, é um presente que o Senhor entrega gratuitamente. E quando Ele entrega esse presente e Ele encontra no coração do homem a fé, o desejo por Ele, o desejo de estar perto dEle, o desejo de viver conforme a vontade dEle, então Ele passa a habitar dentro do coração humano. Ele passa a viver em nós. Ele nos faz nascer de novo e começa a nos capacitar a viver uma vida digna. E esse processo de capacitação, de sermos dignos, de sermos santos, envolve processos áridos, processos difíceis, que muitas vezes vão nos fazer nos colocarmos numa situação diferente do mundo, entende? Às vezes a gente olha para o mundo e vê o mundo prosperando e as pessoas aparentemente vivendo bem e a gente passando por certas dificuldades que a gente pensa que a gente não merecia. Mas deixa eu te falar, nós merecemos o inferno. Qualquer coisa menos do que isso é pouco. Então Deus nos deu a salvação, que era tudo que nós não merecíamos. Mas agora Ele nos permite passar por certos processos difíceis, porque Ele está nos santificando. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você saiba que mais pra frente na história, Esaú e Jacó vão se encontrar. Mais pra frente, muitos anos depois. E quando eles se encontram, Esaú está muito rico. Esaú está muito rico. E Jacó também vai enriquecer muito. E aí talvez você pense, mas ele não ficou sem a bênção? Sim, porque a grande questão aqui não são os bens materiais, é o que eu estou falando desde o começo do vídeo. Esaú ficou sem o Senhor. Esaú perdeu a Deus. Ele vai prosperar. Porque como a Bíblia diz, o sol nasce para todos. Então a nossa grande diferença entre os que amam a Jesus e os que não amam a Jesus, não é o quanto vivem bem nessa terra. Porque o sol nasce para todos. Aqueles que creem e que não creem podem prosperar, podem ter uma vida confortável, podem ter uma família que funciona, que se ama, que vive numa certa paz, podem ter bens materiais, mas continuam sendo perdidos por dentro, continuam vivendo um estado de guerra interior, continuam vivendo no seu caos, na sua perdição e estão caminhando a passos largos para as trevas, onde serão condenados ao inferno por toda a eternidade. Essa é a grande diferença entre nós. Não é o externo, mas é o Deus que habita em nosso ser. E repito, aqueles que têm a Deus têm tudo. Aqueles que não têm a Deus podem pensar que tem muito, mas no fundo não tem nada. Não passa de algo superficial, algo banal, algo que vai acabar em instantes e então enfrentarão a condenação para todos sempre. Para encerrar o vídeo, eu quero ler com você um texto que se encontra em Hebreus 12 para a gente entender algumas coisas aqui a respeito de Esaú. Versículo 17 diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Veja, vocês leram o texto comigo. Esaú chorou. Esaú gritou. Ele desejou essa bênção no último momento, mas já era tarde demais. Já era tarde demais porque ele já tinha rejeitado a Deus. O seu coração não desejava Deus. Ele era um profano. Ele era alguém que não reverenciava o Senhor, que não desejava nada do que é sagrado e que valorizava muito mais as coisas mundanas do que a Deus. Gente, ele trocou Deus por um prato de lentilhas, pelos prazeres momentâneos dessa terra. E aí, quando chegou o momento em que a bênção foi retirada dele, já era tarde demais. E agora ele chora, amargurado, e não encontra lugar para receber perdão mais, porque já passou o tempo. E é por isso que o choro de Esaú no texto é um choro de amargura e não um choro de arrependimento. Esaú não se arrepende genuinamente. Ele não se arrepende de quem ele é e do que ele fez.
Ele chora de amargura, é um descontentamento. É a dor de ter perdido algo que ele achava que poderia ser favorável para ele de alguma forma. É a dor de não tirar vantagem mais da situação e não uma dor de arrependimento. Você lembra que ele joga a culpa em cima de Jacó e ele se vitimiza, dizendo que Jacó enganou ele a vida toda, quando na verdade ele escolheu vender os seus direitos? Isso não é arrependimento genuíno. Muitos de nós cristãos estamos vivendo assim como Esaú. Não estamos nos arrependendo genuinamente, mas choramos de amargura. O nosso choro não é um choro de arrependimento, não é um choro de consciência de quem nós somos diante de Deus e do que fazemos e precisamos do seu perdão. Não é isso. É um choro de dor porque não estamos vivendo confortáveis como nós gostaríamos. É um choro de dor porque Deus não está fazendo as coisas como a gente quer. É um choro de dor porque a gente se sente injustiçado diante de Deus. Porque a gente acha que Deus não está fazendo o que a gente merece. Só que a gente não merece nada. O que a gente merece, na verdade, é o inferno. É esse choro que hoje muitos crentes estão derramando. E esse é um arrependimento falso. E arrependimento falso não gera novo nascimento. Arrependimento falso não libera perdão sobre a sua vida. Te condena, você continua caminhando para o inferno, porque não se arrepende genuinamente de quem é, do que fez, do que faz, da sua essência. Mas chegará o dia em que será tarde demais. Chegará o dia em que não dará mais tempo. Chegará o dia em que o Senhor olhará para muitos, dizem fazer e acontecer em seu nome, e ele dirá: eu não os conheço, e será tarde demais. Por fim, vamos ler do versículo 25 ao versículo 29. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Gente, com reverência e temor, que adoremos a Deus de modo aceitável. Estamos vivendo dias em que as pessoas dizem adorar ao Senhor, dizem caminhar com Ele, mas são profanos, rejeitam a Deus dia após dia. E o que essas pessoas conseguirão no futuro é serem rejeitados pelo Senhor se não se arrependerem enquanto ainda há tempo. Deus é o nosso Pai, é verdade. Deus, Ele é amor, é verdade. Deus é o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, é verdade. Mas Ele ainda é Deus. E nós precisamos recuperar a reverência e o temor. Precisamos nos lembrar de que Ele não é o nosso amiguinho, como dizia a nossa mãe. Precisamos lembrar que assim como Deus é bom, amoroso, fiel, precisamos lembrar que Deus é justo. Precisamos lembrar que Deus é santo. E como alguém que é santo, Ele não admite o erro. Ele não admite aqueles que vivem de forma profana, que não estão nem um pouco preocupados com a forma que vivem, com o que desejam, com aqueles que brincam com o seu nome. Deus é fogo consumidor. Precisamos recuperar a nossa reverência e o nosso temor, porque Jesus está voltando. E chegará o tempo em que não dará mais para se arrepender, porque o profano será rejeitado por Deus, assim como Esaú foi rejeitado, porque no passado rejeitou ao Senhor e não ouviu aquilo que ele estava dizendo. Portanto, cuidado, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.